Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani e essa é a segunda parte da aula sobre expressões fracionárias ou expressões racionais. A gente terminou o vídeo aula anterior, né, falando então de multiplicação, divisão e soma de expressões racionais, né, e a gente mostrou no caso da soma uma soma de duas frações cujos denominadores não tinham fatores em comum, né? E a gente usou como denominador comum o produto dos dois denominadores. Na aula de hoje a gente vai mostrar como fazer redução ao mesmo denominador usando o MMC, no caso das somas e subtrações envolvendo expressões racionais. O MMC é bem tranquilo, a gente já viu ele, né? É bem tranquilo com números, né? Mas como é que funciona o MMC quando a gente tem expressões em X, né? Temos polinômios, né? Bem, então eu vou dar aqui um exemplo, né? Nós queremos calcular essa expressão aí, né? Fazer essa soma aí, que é 2 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 3 sobre x ao quadrado menos 4, em que os denominadores são x ao quadrado menos 2x, x e x ao quadrado menos 4, né? Então, o cálculo do MMC dos denominadores, tá? O que eu faço? Eu monto o mesmo esquema que a gente já conhece, monto o esquema, né, para fazer a decomposição simultânea, né? Então, coloco nas colunas os três denominadores, x ao quadrado menos 2x, depois a coluna x, depois a coluna x ao quadrado menos 4, né? Traço uma linha, e aí começo então. Bom, os fatores. Eu começo pensando no menor fator. O menor fator aí é x, né? Que é divisor apenas do segundo denominador, né? Resultando então, opa, não, também é divisor do primeiro denominador, porque x ao quadrado menos 2x é divisível por x também. Então, a divisão de x ao quadrado menos 2x por x resulta em x menos 2. A divisão de x por x resulta em 1. O único que não tem fator x é o terceira coluna ali, né? Então, x ao quadrado menos 4 ele baixa, né? E agora, qual é o divisor, qual é que seria o divisor que eu poderia fazer? X menos 2. X menos 2 divide a primeira coluna, né? Resulta então em 1. A segunda coluna já era 1, né? Continua 1. E x ao quadrado menos 4 é um conhecido produto notável. O 4 é 2 ao quadrado, é a diferença é a soma, é produto da soma e da subtração, né? Soma e diferença. Então, resulta em esse polinômio fatorado em x menos 2 vezes x mais 2, dividido por x menos 2, desaparece o termo x menos 2, resulta só no x mais 2, e o último fator, então, é o próprio x mais 2, né? Resulta tudo em 1. Então, portanto, o MMC desses três denominadores é o produto aqui dessa quarta coluna aqui, essa última coluna, né? Fica então x vezes x menos 2 vezes x mais 2. Né? É isso então que é o fator comum. Colocamos aqui o fator comum. Né? E agora fazemos a operação isto dividido por isto. Tá? É o que? Isto aqui é o mesmo que x vezes x menos 2. Isto dividido por isto resulta só no x mais 2. Vezes 2 fica 2x mais 2. Isto dividido por x. Né? O x se elimina, fica só x menos 2 e x mais 2, vezes 1, fica x menos 2 e x mais 2. Isto dividido por isto, a gente sabe que isso aqui é o notável x menos 2 e x mais 2. Então, se eu pego isto e divido por x menos 2 e x mais 2, desaparece dois termos, só sobra o x, vezes menos 3, não pode esquecer desse menos aqui, né? Fica menos 3x. Fazemos aqui então todos os as devidas operações distributivas, né? E isso resulta então 2 vezes x mais 2, 2x mais 4. Isso aqui é um produto notável, né? Isso aqui é a soma e a diferença, é o produto da soma e da diferença. A gente sabe que isso dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, portanto x ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 3x que sobrou ali. Fazendo todas as simplificações possíveis, isso resulta em x ao quadrado menos x. Isso agora pode ser de novo fatorado, né? E o fator comum desses dois termos, x ao quadrado e x, é x. Então,
aplicando a propriedade distributiva x vezes x menos 1. A gente tem como fator comum do numerador e denominador o x, podemos simplificar, resultando então, o resultado final, na forma reduzida, simplificada, é x menos 1 dividido por x menos 2 é x mais 2. Tá? Observações, a gente fez uma simplificação do x com x, portanto o x, eu estou dividindo por x, o x tem que ser diferente de zero. Na forma reduzida, na forma final, o x não pode ser 2, então x diferente de 2, porque é raiz desse primeiro fator, e o x não pode ser menos 2, porque é fator do segundo, x diferente de menos 2. Então esse é o resultado. Bom, para simplificar uma fração composta, quando eu tenho fração de fração, né? Bem, quando eu tenho fração de fração, né? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui a fração cujo numerador é 3 menos 7 sobre x mais 2. Então, o numerador tem uma fração e nessa fração aqui o denominador é 1 menos 1 sobre x menos 3. O que eu faço? Eu tenho que operar, então, fazer a soma dessas duas frações, lembrando que o 1 não deixa de ser uma fração com denominador 1, o 3 também não deixa de ser uma fração com denominador 1, né? Fazendo então a soma das frações de numerador e denominador, resulta nisso que está aqui, né? 3 vezes x mais 2 menos 7, dividido por x mais 2, e fazendo a subtração das duas frações do denominador, resulta nisso aqui, x menos 3 menos 1, dividido por x menos 3, né? Fazendo todos os cálculos aqui, temos então 3x menos 1 dividido por x mais 2, dividido pela fração x menos 4, dividido por x menos 3. Isso é divisão de fração. Uma fração dividida pela outra é a primeira, multiplicada pela outra com ela trocada, né? Troca o numerador e o denominador, portanto fica isto que está aqui, ok? E as questões que eu tenho que considerar são as seguintes. Em primeiro lugar, na forma final, na forma simplificada, o x não pode ser menos 2, porque é raiz desse primeiro fator, desse primeiro parênteses, e o x não pode ser 4, porque é fator desse segundo parênteses, né? Isso então já está garantido aqui. Tá? Mas por que o x também não pode ser 3? O x não pode ser 3 porque lá na expressão inicial eu tinha uma fração que tinha como denominador x menos 3. E nesse denominador, a raiz dele era x igual a 3. Então, o x também não pode ser igual a 3, eu tenho que retirar do conjunto dos reais para determinar o domínio dessa expressão final, eu também tenho que tirar o x igual a 3, né? Então, o x tem que ser diferente de 3, diferente de menos 2, diferente de 4, e isso é o resultado, então, final da simplificação. Bom, existe uma técnica bastante poderosa para simplificar uma fração composta, como a que a gente viu agora há pouco, que usa o MMC. Tá? Em uma operação, vocês eliminam todas as frações, ficam só com a fração principal, né? E aí a coisa rola bem fácil. Por exemplo, seja essa fração aqui, que é uma fração dessas duas expressões. É 1 sobre a ao quadrado menos 1 sobre b ao quadrado, dividido por 1 sobre a menos 1 sobre b. É uma fração composta, é uma fração de fração, né? O que a gente faz? A gente faz o MMC de todas as frações do numerador e do denominador, né? Então, o MMC de denominador a ao quadrado, b ao quadrado, ab, o MMC de a ao quadrado, b ao quadrado, a e b. Se fizer direitinho lá, como a gente mostrou, o MMC disso é a ao quadrado vezes b ao quadrado. O que eu faço? Eu pego a fração que eu quero simplificar e multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelo MMC, que a gente aqui no caso é a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então, multiplico a expressão do numerador por a ao quadrado, b ao quadrado, denominador por a ao quadrado, b ao quadrado. Fazendo então agora essa operação distributiva e essa operação distributiva, resulta nisso que está aqui. Observem, desapareceram todas as frações do numerador e do denominador. Agora eu posso aplicar então fatoração. No numerador eu tenho um produto notável, né? B ao quadrado menos a ao quadrado é b mais a vezes b menos a. O denominador, eu posso fatorar, o polinômio do denominador por fator comum. O fator comum é a vezes b, então fica ab vezes b menos a.
E aqui, simplificando então na fração, os fatores são comuns ao numerador e denominador. O fator comum é b menos a, ele é eliminado. Sobra então b mais a dividido por a vezes b, com as seguintes condições, né? Primeiro, como na forma final eu tenho a vezes b no denominador, nem o a nem o b podem ser zero, né? Então o a é diferente de zero, b é diferente de zero, e o a tem que ser diferente de b também por causa do fator que foi eliminado aqui na simplificação da fração, né? Se o a é igual a b, zera o fator, né? Eu estou fazendo divisão por zero. Ok, pessoal? Todos entenderam tudo? Espero. Estudem, pessoal, né? Ok. Então, um abração. Tchau.